Olá, guerreiras. Olá, guerreiros. Olá, amigas. Olá, amigos. Olá, Deus. Olá, Espírito Santo. Olá, Jesus. Muito obrigado por mais um dia. Aqui quem está falando é o Rocha. Estamos aqui no nosso lugarzinho, no nosso escritório conhecido como carro, natureza. E nós viemos aqui, com certeza, você já sabe, para contar mais uma linda e bela e emocionante história de vida, baseado em fatos reais. E hoje, essa história que nós iremos contar é uma história baseada em fé. Fé, firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. O que é fé? Fé significa você sair de casa em prol de buscar uma porta de trabalho aberta, e muitas das vezes você não sabe se vai conseguir ou não essa porta de trabalho aberta, e você sai pela fé, coloca o seu currículo ali e você diz: com certeza absoluta eu vou conseguir esta vaga. Você não falou talvez eu vou conseguir essa vaga, porque se você falar talvez, isso significa que você não tem fé. Fé, firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Então você determinou no seu coração, você já resolveu a palavra correta, sem curva e sem volta. Eu vou conseguir. Está determinado. Essa vaga de emprego, em nome de Jesus, ela é minha. E você vai voltar para a sua casa, para o teu lar, e vai estar confiante de que o celular vai tocar. E é aquela porta de emprego que foi aberta. Fé, firme fundamento nas coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. Ou seja, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de forma que o visível foi feito daquilo que não se vê. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Deus existe e que Ele é galardoador do que os busca. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de forma que o visível foi feito daquilo que não se vê. Em outras palavras, para você entender melhor, quando nós sentimos o vento, você sente uma árvore balançando, uma roupa no varal balançando, o toque da refrigeração daquele vento sobre o teu corpo, mas você não consegue visualizar o vento. Às vezes você diz: mas o vento bateu na poeira, a poeira levantou e eu vi o vento. Não, você viu a poeira, você não consegue ver o vento. Assim também é a fé. Nós precisamos usar esta fé. Nós não estamos vendo ali tipo assim: ó, eu tenho aquela conta para me pagar, eu não tenho aquele valor, mas eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir este valor para poder pagar aquela conta. Isso é fé. E nós vamos contar 2 exemplos para você aqui de fé, para esse vídeo não ficar longo, para ser um vídeo um pouco pequeno. Preste bastante atenção.
Havia-se ali na cidade de São Mateus uma senhora por nome de Maria, esposa de seu João, mãe de Mauro. Ela era uma senhora muito exemplar. Ela era uma senhora muito querida. Ela é uma senhora muito amorosa. Ela é uma senhora muito simpática. Uma pessoa que não gostava de forma alguma e de maneira nenhuma de nenhuma injustiça. Se você ia limpar um quintal e ela passasse e visse você limpando aquele quintal, ela pegava, se pôs ali uma enxada e ia te ajudar a limpar aquele quintal. Mesmo você falando que não precisava, a dona Maria chegava ali e ajudava a limpar aquele quintal. Ela é uma pessoa que, quando seus vizinhos estavam doentes, estavam passando por uma enfermidade, ela ia ali na casa do seu vizinho, ela preparava um chá, ela dava aquele chá para sua vizinha beber, ela lavava as vasilhas das suas vizinhas, ela arrumava a casa da vizinha, muitas vezes ela arrumava até as crianças para ir para o colégio. Ela sentava ali em volta daquela cama, pegava no pulso daquela vizinha e ela ficava ali o tempo todinho, enquanto aquela vizinha não melhorava, a dona Maria não levantava dali. Uma pessoa comunicativa. Aonde ela passava nas ruas, as pessoas admiravam. Dona Maria para cá, Dona Maria para lá, Dona Maria para cá e Dona Maria para lá. Todas as vezes em que tinha alguém necessitando, precisando de alguma coisa, seja lá o que fosse que estava ao alcance da Dona Maria, ela servia. Uma determinada feita, chegou-se um dos seus vizinhos que estava chorando, porque havia cortado a sua energia. E Dona Maria estava com R$200 na sua casa, apenas R$200 para poder fazer a sua feira, o restante da sua feira do mês. E quando ela perguntou para o seu vizinho por que ele estava naquela angústia, por que ele estava chorando daquele jeito, por que ele estava cabisbaixo daquele jeito, o vizinho falou: olha, Dona Maria, eu estou assim porque infelizmente cortou a minha energia, porque eu estou desempregado e eu tenho criança pequena em casa, Dona Maria, e eu não sei o que fazer. A dor está muito grande no meu peito. E enquanto o vizinho ainda falava, a Dona Maria derramando lágrima nos teus olhos, o vizinho não percebeu, mas ela entrou lá dentro do seu quarto, foi debaixo do seu colchãozinho e pegou os únicos R$200, segurou nas mãos e perguntou para o vizinho: quanto é que custa o seu talão, meu jovem? Ele disse assim: custa R$192, Dona Maria, R$192. Ela falou: está aqui os R$200, vai lá e paga o seu talão. Oh, aquele homem caiu nos pés de Dona Maria, aquele vizinho, e agradeceu Dona Maria, e deu um beijo em Dona Maria, deu um beijo no rosto de Dona Maria, abraçou ela e falou: Deus é na sua vida, Dona Maria, Deus é na sua vida, Dona Maria, muito obrigado, Dona Maria. E ele saiu em direção ali, o banco, para poder pagar a sua conta de energia e religar novamente a sua energia. Só que aquele homem não sabia que a Dona Maria havia pegado o único dinheiro que ela tinha, o único dinheiro que ela tinha para poder ajudar. Isso me faz lembrar até da oferta ali, né, que Jesus contou aquela parábola ali
da oferta daqueles homens que deram bastante dinheiro de oferta ali, né? Mas só que eles deram o que sobraram, depois que eles pagaram Mateus, João, Manel, Bernardino, Geraldo, aí o que sobrou ele pagou. Não, mas aquela mulher não, a mulher ela pegou o único dinheiro que ela tinha e ofertou. E aí o Senhor disse: quem ofertou mais foi essa mulher, porque os outros deram o que sobraram, ela deu o único dinheiro que ela tinha. Assim me lembrei também agora dessa história. Dona Maria pegou o único dinheiro que ela tinha, entregou-se, pois, para o seu vizinho pagar aquela conta, mas ela não ficou triste não, ela ficou muito alegre, ela ficou bastante alegre mesmo. Ela chegou-se ali e dobrou-se os seus joelhos ali dentro daquele quarto e falou com Deus: obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me concedeu de eu poder ajudar mais um vizinho, Senhor. É melhor dar do que receber. Se você parar para analisar essa palavra, você pode dizer assim, é uma palavra ridícula, sem sentido. É melhor dar do que receber? Eu quero receber. Ei, mas grave uma coisa na sua cabeça: a pessoa que dá significa que tem para poder dar, e a pessoa que está recebendo significa que a pessoa está carente, está necessitado, está precisando, está almejando alcançar aquela oferta. E assim a Dona Maria ficou muito alegre e falou: Senhor, era o único dinheiro que eu tinha para o meu mantimento, mas eu estou muito feliz porque os filhinhos do meu vizinho, eles não irão ficar no escuro. É isso mesmo que você ouviu. E a Dona Maria estava ali, ela estava ali toda alegre, toda contente, e ela cantava e ela continuava ajudando. Uma determinada feita, teve uma outra vizinha dela, que essa vizinha foi passar por uma operação, e ali não tinha ninguém para poder ficar no hospital com aquela senhora. E ali a Dona Maria se prontificou, conversou com seu esposo João, conversou com seu filho Mauro e disse: olha, eu vou acompanhar a minha vizinha lá, que ela vai fazer uma cirurgia. E seu João, um homem muito prestativo, um homem muito bom, era um casal muito bom, tinha um filho muito bom, e ele falou: não, vai, pode ir, Maria, vai com Deus, pode deixar que da casa eu cuido. E aí, tudo bem, passou-se. Dona Maria foi para aquele hospital junto com aquela vizinha. Chegando ali, ela assinou a autorização de entrar e entrou-se ali. E aquela vizinha passou pelaquela operação. E aquela vizinha ficou no hospital 28 dias internada. 28 dias internada. E durante os 28 dias que ela passou ali, a Dona Maria permaneceu ali. Ela não reclamou, ela levava água, ela dava comida na boca da vizinha, ela levava a vizinha para poder tomar banho ali no banheiro do hospital, ela trocava ali as roupas de cama do hospital, ela cantava perto daquela cama, ela lia a Bíblia ali do lado daquela cama, ela perguntava o tempo todinho se aquela vizinha estava necessitando de alguma coisa ali no hospital, ela molhava a toalhinha de água ali e passava na testa e nos pulsos da sua vizinha, até o dia em que a sua vizinha teve alta e todas duas foi para casa. Essa era a Dona Maria. E o que tem a ver com fé? Analisa a história que você vai entender o que tem a ver com fé. E assim passou-se o tempo, e a Dona Maria, ela estava numa situação muito difícil. A Dona Maria adoeceu, o seu João adoeceu. É isso mesmo que você ouviu. Eles adoeceram, eles tiveram uma enfermidade muito grande, eles já eram as pessoas de bastante idade.
E por incrível que pareça, quando a Dona Maria adoeceu, que ela estava ali, infelizmente, não apareceu uma pessoa para poder cuidar da Dona Maria. É isso mesmo, não apareceu ninguém. A vizinha que ela ajudou no hospital, 28 dias, não foi lá para ajudar. Aquele que ela pagou-se a conta ali de energia, também não foi lá ajudar a Dona Maria. Aquele que ela ajudou a limpar o quintal, também não estava lá para ajudar a Dona Maria e seu João. E eles ficaram ali naquela situação. Uma situação muito triste mesmo. E as vasilhinhas dela ficavam sujas lá, a casa dela ficava suja lá, e o filho dela saía na janela e muitas das vezes olhava para um canto, olhava para outro, e não tinha ninguém para poder ajudar. E você pode se perguntar, e por que o filho não ajudava, Rocha? Por que o filho então não ajudava? Porque infelizmente o filho de Dona Maria, o Mauro, ele é uma pessoa que tinha um pouco de transtorno mental e ele ainda andava de cadeira de roda. Essa era a situação da Dona Maria. Mas a Dona Maria, mesmo doente, ela ali dentro do quarto, ela não parava de louvar, ela não parava de buscar a Deus, ela não parava de clamar a Deus, e ela estava ali. E aí o seu João levantou-se doente e foi ali preparar-se alguma coisa. E quando chegou lá, que ele abriu-se, pois, aquele armário, que ele foi abrindo aquele armário ali, ele percebeu ali naquela abertura daquele armário que não tinha mais mantimento para ele se alimentar. É isso mesmo, tinha acabado o arroz, tinha acabado o feijão, tinha acabado o açúcar, tinha acabado o café, tinha acabado o gás. Se quisesse cozinhar, teria que cozinhar lá fora. E aí naquela hora ela estava um pouco triste, ela ficou pela primeira vez um pouco triste, e ela olhou pro alto e falou assim: ó Senhor, pode até ser que meus vizinhos me abandonem, mas o Senhor, Ele não vai me abandonar. O Senhor não vai me abandonar, Senhor. Eu creio que o Senhor não vai me abandonar. E ali, a Dona Maria, ela teve uma madorna. O que significa madorna? Calma aí. Ela acabou cochilando. E quando ela estava ali cochilando, com aquela dorzinha no peito, ali Deus enviou um anjo. E aquele anjo desceu. Ele desceu-se e deparou-se perto da cama de Dona Maria e de seu João. E o anjo falou assim: ei Maria, eu tenho agradado de ti, mulher. Eu tenho visto como você tem o coração bom. Eu percebi como você é uma guerreira. Ei Maria, quando o homem não pode fazer, aí eu faço. Quando o impossível acaba, eu entro com o possível. Eu sou Deus que abre portas. Eu sou Deus e jamais eu vou te abandonar. E aí ele disse para ela, através daquele sonho ali, que ela estava naquela madorna, ele virou e falou: olha, levante aí dessa cama, você vai até o supermercado tal, chega lá, você faz a sua compra e passe no caixa. Pode ir Maria, E ela levantou-se um pouco dolorida, levantou-se um pouco ali capengando, segurando nas coisas, e ela foi até o banheiro, tomou o seu banho, colocou o seu vestidinho, e seu João perguntou: ô Maria, aonde é que você vai? Ela falou assim: eu vou lá no supermercado. E ele falou: você vai fazer o que lá, Maria? Você não tem dinheiro para poder comprar nada. Por que você vai fazer lá? Ela falou: eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu senti algo enquanto eu estava dormindo. Alguém falou na minha mente que eu fosse até o supermercado tal e mandou que eu fizesse uma feira lá.
E aí a Dona Maria pegou, levantou-se, foi. Seu João também falou: então eu vou com você. Seu João foi e arrumou-se também o seu filho Mauro, colocou naquela cadeira de roda e os três partiram-se em direção àquele supermercado. E quando chegou ali, ela pacatamente pegou um carrinho de compra, colocou 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, colocou 1 quilo de farinha, colocou um pacote de café. E quando ela estava colocando ali, um vento soprou no ouvido dela e falou: ei, fé, firme, fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. Pode pegar 5 carrinhos, pode encher os 5 carrinhos, eu estou mandando. E assim ela pegou e encheu o primeiro carrinho. E o seu João ficou coçando a cabeça. Ela encheu o segundo carrinho. Ela encheu o terceiro carrinho. Ela encheu o quarto carrinho. Ela encheu o quinto carrinho de feira, derramando de feira. E ela foi em direção ao caixa. E ela começou um pouco a tremer quando ela foi em direção ao caixa. E ali tinha 2 pessoas na frente. Aquelas pessoas passaram e ela começou a roer unha. Mas ela olhou pro alto e falou assim: Deus, será que isso não é coisa da minha cabeça? Será que isso não é coisa da minha idade? Será que eu vou passar vergonha? E aí chegou a vez dela. A caixa, a moça, a operadora falou: pode passar, senhora. E ela começou a colocar as coisas ali. Começou a colocar as coisas ali. Começou a colocar as coisas ali. E passou o primeiro carrinho. E ela olhava lá pro monitor. E passou o segundo carrinho. Ela olhava pro monitor, pro computador. E passou o terceiro carrinho. Ela olhava pro monitor e o computador. E aquela feira foi dando 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 reais. E ela começou a ficar um pouco preocupada. E quando ela passou o último carrinho, a feira tinha dado 7.250 reais. 7.250 reais. E aí naquela hora a moça falou com ela: olha, dona, deu 7.250 reais. E aí ela olhou para seu João olhou para ela, ele olhava para o filho de cadeira de roda e olhou para a operadora de caixa. E aí ficou todo mundo olhando um pro outro, e aí Dona Maria começou a tremer. Ela olhou na bolsinha dela e ela viu que não tinha R$1, não tinha 1 centavo. E a moça do caixa, achando que ela ia apanhar o cartão de crédito, e ela remexia essa bolsa para lá, ela remexia essa bolsa pra cá. E quando ela foi abrir a boca pra poder falar: o que eu vim fazer aqui? Quando ela foi abrir a boca pra falar, suou naquele alto-falante do supermercado: ei, caixa premiado, a compra que está passando no caixa de número 7, você não precisa pagar, o caixa número 7 foi sorteado e a sua compra será por conta do supermercado. Eita Deus! Fé, firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. O anjo do Senhor estava do lado. Ela não estava só com seu João, ela não estava só com seu filho Mauro, ela estava com Deus. E quem anda com Deus é vitorioso. E naquela hora a Dona Maria, ela chegou-se e a moça do caixa começou a bater palma e falou: ei dona, a senhora tá ouvindo o que tá falando aí? Ela falou assim: eu ouvi mais ou menos, minha filha. O que é? Significa que a senhora não precisa pagar esse dinheiro, porque a senhora foi sorteada. Meus parabéns, me dê um abraço.
me dê um abraço, me dê um abraço, me dê um abraço. E assim chegou-se o caminhão do supermercado e começou a carregar aquela compra, colocou-se dentro do caminhão e dirigiu-se em direção à casa de Dona Maria. Dona Maria com lágrima nos olhos, seu João com lágrima nos olhos, o seu filhinho paralítico ali, o Mauro, alegre na cadeira de ver tanto mantimento. E foi entrando feira, e de repente do lado esquerdo saiu-se na porta aquele mesmo homem, o homem que ela ajudou a pagar o talão, e começou a observar. Saiu do outro lado na janela aquela vizinha que ela ficou 28 dias com ela no hospital, e começou a observar. Saiu-se, pôs no vizinho da frente, aquele mesmo que ela ajudou a limpar o quintal. Saiu e falou: nossa, por quê? Aonde que ela conseguiu tanto dinheiro? Aonde que ela conseguiu tanto dinheiro? Aonde que ela conseguiu tanto dinheiro para poder fazer aquela compra? Eles começaram a olhar, só que o algo maior ainda está por vir. E entregou-se para Dona Maria aquela nota fiscal, e entregou-se para Dona Maria ali aquela nota fiscal. E Dona Maria chegou, agradeceu-se às pessoas, levou-se a compra ali na sua casa e entrou-se para dentro e trancou-se a sua porta. E quando ela trancou-se a porta, chegou-se depois de uns 40 minutos, o mesmo vizinho que ela pagou a conta de energia e bateu palma e falou: ô Dona Maria, e ela: ô meu filho, pode chegar, seu João pode chegar, meu filho. E o Maurinho falou na cadeira: você viu o que Deus fez? Você viu o que Deus fez? Oh, um monte de compra que Deus mandou para nós, mandou para mamãe, mandou pro papai. Vamos ficar mais de anos sem fazer compra. E aquele moço falou: ô Dona Maria, não tem nada ali em casa para meus filhos comer. O mesmo que ela havia ajudado a pagar o talão. E Dona Maria falou: não, meu filho, não, pois eu tenho. Tá aqui o arroz, tá aqui o feijão, tá aqui o óleo. Pode levar lá pros seus filhos. Se precisar de mais, tem aqui. Eita Deus. E aí o tempo passou. Quando chegou 27 dias depois, houve naquele supermercado um sorteio. As pessoas, quando pegava a nota fiscal, deixava a segunda via da nota fiscal, e aquilo ali ia para uma caixa, e a Dona Maria não sabia disso. E quando foi sortear, que pegou-se aquela nota ali dentro, estava escrito o nome: Maria Bernardina da Silva. Maria Bernardina da Silva acabou de ganhar a BMW que estava sorteada no mercado, e junto com esta BMW, uma poupança no valor de 500 mil reais. Eita maravilha! 500 mil reais! Vale a pena ser bom, vale a pena ter um coração generoso, vale a pena você não pagar mal com mal, vale a pena você ficar na brecha, vale a pena você ficar na vigilância, vale a pena você ficar na postura. Quem é verdadeiro, quem é verdadeiro não tem falsidade, quem tem amor no seu coração tem amor
sem medida, e Dona Maria era uma delas. Por isso que Deus estava honrando a fé da Dona Maria. E a Dona Maria estava ali, e quando ela estava lá na casa dela, quando ela estava lá varrendo o quintalzinho dela, bateu-se palma lá, bateu-se palma, e quando ela chegou da janela, que ela olhou, era a equipe do supermercado, trazendo um trio elétrico pequeno, as moças em cima, aquelas camisetas, e aí falou: aqui que mora Dona Maria Bernardina da Silva. E ela disse: sim, ô Dona Maria, a senhora foi sorteada lá no supermercado, e a senhora ganhou a BMW e 500 mil reais, parabéns, Dona Maria. E quando o gerente olhou, ele falou assim: nossa, mas que coincidência é essa? A mesma mulher que ganhou aquela compra lá no valor de 7.250 reais foi a mesma mulher que ganhou também a BMW e os 500 mil. E aí pronto, e a vizinhança veio e olhou, e olhou, e olhou, e eles entregaram ali o cheque na mão dela, entregou-se a chave do carro e disse para ela: olha, Dona Maria, se a senhora não quiser ficar com esse carro, a senhora não precisa. Esse carro custa 700 mil reais. A gente pode entregar o dinheiro também. E assim foi feito. O gerente ficou com o carro e entregou-se para ela 700 mil reais, somando o valor de 1.200.000 reais. Fé, firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Que você venha aprender o que é fé através dessa simples história contada na voz do Rocha. Fé, tem que ter confiança, tem que ter certeza, tem que levantar sua casa sobre a rocha, sobre o alicerce firme que é Deus, que é o nosso Senhor Deus. E ali naquela hora a Dona Maria viu que o que ela fazia não era em vão. Deus estava observando cada ato, cada atitude, cada passo, cada lágrima, cada palavra que saía da boca de Dona Maria estava sendo observada por Deus. E Deus abençoou Dona Maria através da fé dela, e ela continua ajudando os seus vizinhos até o dia de hoje. E seus vizinhos pediu perdão, Dona Maria pediu perdão. A mulher que ela havia ficado 28 dias no hospital pediu perdão para Dona Maria. O vizinho que ele tinha pagado a conta ali de luz e dado aquela compra pediu perdão. Aquele que ela ajudou a limpar o quintal pediu perdão para Dona Maria e falou: realmente a gente agora percebe, a gente vê que a senhora é uma mulher amada por Deus, querida por Deus, e não só por a população da terra. Aleluia! E você viu a história de Dona Maria, vale a pena ter fé. E agora nós vamos contar em rápidas palavras outra história pequenininha, essa sobre a pessoa que não tinha fé, que não teve fé. Uma determinada feita, havia-se um homem, e este homem, ele tinha-se, pois, uma montanha, uma pedra muito grande que estava ali na frente da casa dele. Atravessava-se a rua e lá estava aquela pedra ali. E aquele homem, ele ia para a igreja, e quando ele chegava na igreja, o pastor falava: se você tiver fé como um grão de mostarda, diga a este monte: lança-te daqui sobre o mar, e assim será feito. E aquele homem colocou aquilo ali na cabeça, ele colocou, e ali ele queria, porque queria visualizar do outro lado. Ele morava no centro da cidade, aquela pedra que estava ali tampar praticamente o outro lado todinho da cidade. E ele falou assim: olha, eu vou orar, porque o Senhor disse na palavra: se tiver fé como um grão de mostarda, diga a este monte: transporte daqui para o mar, e assim será feito. Então eu vou orar, eu vou fazer uma campanha de 7 dias, e no 7º
primeiro dia, eu tenho fé que essa montanha, ela não vai estar na frente da minha casa. Ei, presta bastante atenção. E assim esse homem fez. Esse homem dobrou-se o seu joelho. Ele dobrou-se o seu joelho. Ele dobrou-se o seu joelho. E ali ele orou e falou: Senhor, eu sou teu servo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou uma pessoa que não falta o culto, eu sou uma pessoa, Senhor, que tenho fé. Então, Senhor, o Senhor disse, Senhor, que esse monte transportaria para o mar. Então eu estou aqui nessa campanha, porque eu serei honrado diante de toda essa cidade. Eu mostrarei para toda essa cidade que eu sou homem de Deus e eu não quero essa montanha em frente à minha casa. E ele orou o primeiro dia, orou a primeira dia e primeira noite. E quando ele levantou-se de manhã cedo, ele abriu-se a cortina e quando ele olhou, a montanha estava lá. E ele dobrou-se o joelho, orou-se pelo segundo dia, aumentou-se a dose de oração e levantou-se pela manhã. E quando ele abriu aquela cortina e olhou, lá estava a montanha. E aí ele coçou-se a cabeça e foi-se lá e virou-se, pois, para os vizinhos, virou-se, pois, para os representantes da cidade, virou-se, pois, para as autoridades da cidade e falou: ei, fique vocês sabendo que essa montanha vai ser mudada, não vai ser com trator, não vai ser com máquina, vai ser com minha oração, e ela vai sair. E ele foi para casa, orou-se o terceiro dia com a terceira noite, levantou-se 5 horas da manhã, abriu-se a sua cortina devagarinho, e quando ele olhou, lá estava a montanha. E aí ele foi e chegou-se e falou: não, eu vou jejuar, pode ser que a montanha não saiu porque eu não jejuei. E aí ele foi orar durante o dia, ele foi orar durante a noite, só que dessa vez com jejum. E ele começou a jejuar, e começou a orar, e começou a clamar, e começou a ler a Bíblia, e orou a noite toda. E quando ele olhou-se ali no quarto dia, que ele abriu-se a cortina da sua casa, olhou-se da janela, lá estava a montanha. E aí, naquela hora, ele chegou e falou assim: será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus não existe? Será que eu estou orando em vão? Eu já jejuei, eu já orei de dia, eu já orei de noite. Cadê o que está escrito na Bíblia? E eu vou orar, e essa montanha vai sair. E ele pegou, dobrou-se o seu joelho, e agora ele colocou arroz e feijão debaixo dos teus joelhos, e orou em jejum, em oração, aumentou a dosagem de 13 horas para 17 horas de oração. E quando ele olhou no sexto dia, e ele abriu-se a cortina durante todos esses dias, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia, quando ele abre lá e ele olha em direção à frente da sua casa, ele abriu os olhos, regalou-se os teus olhos e falou: ei, montanha! Ei, montanha! Você ainda está aí. A montanha ainda estava no mesmo lugar. E ele chegou, pegou-se e falou: olha, eu vou orar, esse é o último dia, é o 7º dia, eu não posso passar vergonha diante da sociedade, diante do juiz, diante do promotor, diante dos meus amigos, diante do meu vizinho, diante da igreja. A imprensa está lá na frente, é o 7º dia, está lotado de gente para poder ver a mudança da montanha, e hoje tem que sair, porque se não sair, eu não vou ser mais crente, eu não vou ser
mais crente? Eu não vou ser, porque aí como é que eu vou ser crente? Se dizendo que Deus não mudou a montanha que ele falou. E aí ele começou, ele foi lá, pegou-se e multiplicou-se o seu jejum, multiplicou-se a sua oração, colocou mais caroço de arroz, colocou mais caroço de feijão debaixo, leu a palavra, cantou hino da harpa cristã. Ele chegou, orou-se a Deus, derramou-se a sua lágrima, foi para o seu joelho e orou, e orou, e orou, e orou, e orou. E no sétimo dia, no último dia, ele levantou. A carne do seu joelho já estava tremendo, os carocinhos de arroz já haviam entrado para dentro do seu joelho, e ele levantou-se, e aí foi-se em direção àquela cortina. Ele foi-se em direção àquela cortina, e ele chegou-se e viu-se o zum, 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 e pelo a cortina, ele viu sirenes do corpo de bombeiro, ele viu sirenes ali e luzes da polícia, ele viu ali pelo cantinho as televisões, Globo, SBT, Bandeirante, Record, Rede TV, TV Gazeta, todos estavam lá, e ele falou: olha, alguma coisa diferente aconteceu, alguma coisa diferente aconteceu, eu sabia que o Senhor não iria me abandonar, eu sou o cara, eu consegui, eu vou preparar minha melhor roupa para me poder dar entrevista para essa imprensa, porque eu vou ser chamado para pregar em todos os lugares do planeta. E ele colocou o seu melhor terno, ele colocou sua melhor gravata, ele engraxou seu sapato, vestiu-se, colocou-se ali, pegou-se a Bíblia na mão, e agora ele não abriu-se mais a janela, ele abriu a porta. E quando ele abriu aquela porta, que ele olhou em direção àquela montanha, que ele olhou, as lágrimas começou a brotar nos olhos dele, ele caiu-se, pois de joelho, ele rasgou-se, pois o paletó, ele tirou-se, pois o seu sapato, as câmeras vieram em cima dele filmando, os microfones vieram em cima dele para ele poder falar, as autoridades cercaram em volta dele, e quando virou a câmera para frente, quando virou a câmera em direção àquela montanha, a montanha ainda estava lá. A montanha ainda estava lá. Ele orou 7 dias. A montanha não saiu. A montanha continuou no mesmo lugar. Falta de fé, falta de confiança, falta de convicção, falta de certeza e falta de vigilância. Porque quando a palavra diz: diga a esse monte, lança-te daqui, transporte, pois para o mar, está dizendo que o monte que a Bíblia está referindo significa o monte de problema que você está enfrentando, a doença que você está enfrentando, o seu filho que está na droga, a sua filha que está na prostituição, o seu mantimento que está acabando, a dificuldade que você está passando. Esse que significa o monte. Era isso que a Bíblia estava tentando dizer. Erreis por não conhecer as Escrituras, e além disso, ele ainda estava querendo pegar a glória de Deus para ele. Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é de Deus, a honra é de Deus. Enquanto nós estamos dando a glória para Deus e a honra para Deus, Deus está nos exaltando e nos abençoando. Mas quando o homem resolve tentar pegar a glória de Deus, ofuscar a glória de Deus, aí infelizmente esse homem cai, e a queda desse homem não é uma queda bonita. E ali a imprensa falou com ele: e aí, o que o senhor achou? Olha lá, a montanha está lá, a montanha está lá, e o senhor falou que a montanha ia sair. E ele virou, levantou-se todo rasgado, olhou para lá e falou assim: eu orei, eu fiz os 7 dias de campanha, mas para ser sincero para vocês, eu sabia que ela não ia sair daí.
É isso mesmo. Eu sabia que ela não ia sair daí. Eu orei por orar, mas eu sabia que ela não ia sair daí. Ei, moço, ela não saiu por falta de fé. Ela não saiu por falta de confiança. Ela não saiu porque você não depositou, mesmo que fosse uma pedra. Se você tivesse orado com fé, Deus arrancaria sim esta pedra do lugar. Por que rocha? Por que rocha? Porque a palavra de Deus diz que Deus abriu o mar vermelho em Israel, passou a pé enxuto pelo meio do mar. Israel passou, e assim como Deus que abriu o mar através do intermédio de Moisés, ele também abriria e tiraria aquela montanha da frente daquele homem. A montanha não saiu por falta de fé. Então, eu espero que você aprendeu. Diz a palavra de Deus: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando as pessoas olham para essa passagem, as pessoas só pensam: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar carro, não vai faltar dinheiro no banco, não vai faltar minha despensa cheia, não vai faltar alegria, não vai faltar amor, não faltará gozo, não faltará paz. O Senhor é meu pastor, medite, e nada me faltará. Não faltará bênçãos, guerreiros, mas também não faltará luta. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar, nem bênção e nem luta. Basta você exercer a sua fé, eu exercer a minha fé em Deus, e assim nós vamos ser recompensados, retribuídos e abençoados sobre as mãos santas e poderosas do nosso Deus. E assim que Deus abençoe. Aprenda a usar fé. Aprenda a usar fé. Eu preciso também cada dia mais aprender a usar a fé. E você aprendeu agora 2 atos de fé. A Dona Maria, seu João e o Mauro. E o irmão. O irmão não teve fé. Dona Maria, seu João e o Mauro teve fé. Vamos aprender junto o que é fé? Vamos segurar nas mãos de Deus e vamos marchar. Obrigado a você que assistiu até aqui. Que Deus continue abençoando. Repasse essa história para mais alguém. Traga mais alguém para o nosso canal. Assista todas as histórias. Assista todas. Cada uma é mais linda do que a outra. Assista aí para você ver. Vai do começo. Assista uma por uma. E você vai dizer: realmente, ele estava falando a verdade. Canal Vamos que Vamos Rocha. Que Deus abençoe todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até a próxima, querendo Deus. Pode levantar da sua poltrona. Pode tirar o cinto, e até a próxima história, em nome de Jesus.